Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Nós vamos falar hoje um pouco sobre filhos e eu vou lhe dar 8 conselhos sobre os filhos à luz da santa e poderosa Palavra de Deus. Acredito que todos nós, como pais, tem muitos que têm filhos já e outros que ainda vão ter, em nome de Jesus Cristo, desejam saber um pouco mais sobre a criação dos filhos. Eu até em certo momento pensei assim, puxa, eu acho que eu precisava de uma faculdade para criar os filhos, porque criar filhos tem seus desafios. Eu já tenho um filho adolescente e uma filha que ainda não é adolescente, mas é pequenininha, e cuidar dos filhos é uma coisa, instruir eles é outra coisa, certo? E nós vamos falar um pouco também sobre aqueles filhos que já são adultos, alguns inclusive já são casados, mas que ainda não saiu da barra da saia da mãe e que até hoje depende do pai, depende da mãe. Bem, nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Eu tenho certeza que Deus nos chamou para termos uma família abençoada, uma família feliz, uma família que as bênçãos de Deus estejam sobre nós. E se você quer ter uma família abençoada e quer saber mais, escreve aí família abençoada nos comentários em nome de Jesus. Essa live que eu vou fazer hoje era importante você compartilhar com outras pessoas. Ainda mais se você conhece alguém que está enfrentando problemas com seus filhos. Filhos adultos, ou filho adolescente, ou filho que é pequeno, um pai, uma mãe, marinheiros de primeira viagem, enfim, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, certo? Então escreve aí família abençoada, porque é o que Deus tem para você. Uma família abençoada, uma família debaixo da proteção e da bênção de Deus. Amém? Eu quero começar com um versículo bíblico, que é o Salmo 127, verso 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é algo que é deixado para você. Então Deus te confiou os teus filhos para que você venha instruí-los, para que você venha cuidar deles e também para que você seja um intercessor na vida dos seus filhos. Então, os filhos é um presente de Deus. Os filhos são algo que nos dão muita alegria e eles não são apenas, eu posso dizer, do nosso sangue, porque tem filhos que não são do seu sangue, mas são filhos, porque foram criados por você, foram instruídos por você. Então são filhos também. E se Deus colocou essa missão no teu caminho, Deus também vai te capacitar para que você lide com as diversas situações que acontecem na vida dos nossos filhos. E eu quero começar aqui falando sobre não implorar pelo amor. Eu já encontrei vários pais que chegaram para mim e disseram assim: profeta, minha filha não quer falar comigo. Eu faço de tudo para agradar ela, faço de tudo para ajudar. Quando ela precisa de mim, ela me liga. Mas daí é para pedir dinheiro, é para que eu ajude ela em alguma coisa. E eu sei que para um pai, para uma mãe, que só é lembrado quando se trata de dar alguma coisa para os filhos, não é uma coisa fácil. Porque nós criamos os filhos com tanto amor, com tanto carinho, muitas vezes a mãe principalmente, perdendo noites de sono para dar de mamar, para cuidar, para trocar a fralda, e depois vem, né, os desafios da escola, de comprar o material, as N preocupações, podemos dizer assim, de ter filhos. É uma bênção, mas ao mesmo tempo é um propósito divino que vai exigir da gente
sabedoria, vai exigir da gente entrega, vai exigir tempo, enfim. É por isso que nós precisamos da graça e da sabedoria de Deus para lidar com cada situação. A primeira recomendação que eu vou dar para você é não implorar pelo amor, ainda que você sinta a necessidade de ser abraçado pelos seus filhos, ainda que você sinta a necessidade de ser beijado pelos seus filhos, de ser lembrado pelos seus filhos, de ter a honra dos seus filhos, não implore amor. Por quê? Porque isso não é algo que a gente precisa estar pedindo para receber. Você não precisa pedir para receber. Eu acredito que o próprio fato de você semear na vida deles amor, afeto, gentileza, cuidado, proteção, já vai fazer com que eles retribuam a você isso. Aí você diz, puxa, profeta, mas eu faço tudo isso e ainda não sou retribuído. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longos dias aqui nessa terra. Quando a cultura da honra não é estabelecida numa casa, o filho não respeita, a filha não respeita os pais, não há aquela honra dos filhos com os pais. Isso deveria ter sido ensinado sobre o princípio da honra, sobre o princípio de honrar pai e mãe, de honrar os mais velhos, de honrar aqueles que ajudaram, o princípio da gratidão. Às vezes, a falta, eu posso dizer, de algumas coisas nos nossos filhos é culpa nossa. É culpa nossa porque a gente não instruiu, porque nunca chegamos e passamos a eles essas informações. É como eu disse, eu não recebi um manual para ser um super pai. Você também não recebeu um manual para ser uma super mãe. A gente entra cru no negócio todo. Entramos cru e é difícil, porque pensamos que vai ser uma coisa simples e, na verdade, é algo bem mais complexo do que nós imaginamos. Então, nós devemos entender que é necessário instruir os nossos filhos, porque eles não vão saber sobre honra se você não ensinar. E aqui vem a segunda recomendação. Ensine princípios que você quer colher depois no futuro. Ensine seus filhos sobre honra. Ensine seus filhos sobre fidelidade a Deus. Ensine seus filhos sobre semeadura e colheita, porque as pessoas sempre que ouvem a palavra semeadura e colheita, elas pensam que é só na questão do dinheiro, não. Semeadura e colheita é tudo na vida. Tudo é semeadura e colheita. Você semeia algo na vida dos seus filhos hoje para colher amanhã. Ou seja, hoje você faz algo por eles e amanhã você colhe. Ou seja, tudo na vida é semeadura e colheita, mas você tem que ensinar a eles. Se isso não passar pela instrução, você vai ter problemas. Então, instrua aquilo que você vai colher no futuro deles, da parte deles. Terceira recomendação que eu dou para os pais em relação aos seus filhos. Se você tem um filho adolescente ou se você tem um filho pequeno, certo? Ensine eles a disciplina. Ensine eles a terem disciplina. Disciplina para comer, sabe? Disciplina para orar. Disciplina para fazer, até mesmo cumprir com as suas responsabilidades. A falta de disciplina vai gerar depois um descontrole. Tudo que sem disciplina, filho que não tem disciplina para comer, não tem disciplina para dormir, não tem disciplina para os seus estudos, isso vai trazer problema no futuro. Por isso é uma coisa que eu tenho aprendido. A falta de disciplina, no sentido de colocar ordem nas coisas, de ensinar nossos filhos sobre organização, tanto a organização das coisas deles, quanto a organização financeira, vai trazer problemas no futuro. Tem que ensinar para eles sobre organização, só que você não pode ensinar sobre organização se você não é uma pessoa organizada, certo? Porque os filhos imitam muito os pais. Os filhos imitam muito os pais e tem coisas que eles não aprenderam com os pais, mas eles aprenderam com os outros. E você tem que muitas vezes desconstruir o ensino dos outros, porque nós vivemos na era hoje da informação
então eles observam muito, eles copiam com muita facilidade. Minha filha ficou 2, 3 dias brincando com outra menina e já pegou hábitos daquela menina e já estava falando quase igual a ela. E eu pensando, puxa, como as crianças absorvem um comportamento com facilidade. Só que elas não absorvem apenas o seu comportamento, elas absorvem também o comportamento do meio que elas vivem, né? Então, e aqui vem, acredito que a quarta recomendação: ensine eles a serem singulares, ensine eles a serem diferentes, que eles não precisam ser igual a todo mundo. Cada criança, cada ser aqui dessa terra tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença. Caso contrário, eles vão imitar os hábitos dos outros e daqui a pouco eles vão ser pessoas sem uma identidade. Então nós temos que valorizar a singularidade dos nossos filhos, valorizar a inteligência, o potencial para as artes, o potencial para outras coisas. Cada um tem um potencial em uma área. Então isso eu posso dizer para você que vai criar neles uma personalidade própria e não uma personalidade que na verdade foi a cópia barata de uma outra personalidade, certo? Então essa é uma das recomendações que eu dou para pais e filhos. Um outro detalhe, além dos filhos serem instruídos, né, que nós já falamos aqui sobre instrução, já falamos também que os filhos têm que ser disciplinados. A Bíblia diz em Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a afastará dela. A vara que está escrito aqui na palavra é a autoridade, certo? Pai e mãe que não têm autoridade sobre os filhos vão criar jovens ou até mesmo adultos desrespeitosos. Ou seja, a vara que a Bíblia está dizendo aqui é a autoridade. Sabe, filho que bate boca com pai, filha que bate boca com mãe é falta de autoridade. É falta de autoridade, você perdeu a autoridade, porque a partir do momento, né, que o filho não respeita o pai, né, que a filha não respeita a mãe, que levanta a voz, que grita, que xinga, que fala inclusive palavrão, né? A gente vê, hoje em dia é isso que acontece aí em muitos lugares, né? O filho manda o pai para bem longe, manda a mãe para bem longe, o desrespeito, ou seja, isso é falta de autoridade. Você tem que ter autoridade, você tem que ter autoridade. Um detalhe, a autoridade não é algo imposto, a autoridade é algo conquistado, ou seja, nem sempre nós precisamos dar para os nossos filhos tudo aquilo que eles querem. Nós não queremos criar monstros. Ou seja, teu filho tem que ver você como figura de autoridade. Quando você fala, né? Quando você diz, quando você chama a atenção, quando você diz assim, filho, quero conversar com você. Né? E ele já deve começar a pensar, quando você diz assim, filho, eu tenho que conversar com você, ele já deve começar a pensar, o que eu fiz de errado para o meu pai ter uma conversa comigo? Né? Você pode ver, né? A outra geração que antecedeu a nós já foi uma geração que era bem mais respeitosa aos pais do que a geração de hoje. Por quê? Por causa que os pais cobravam, os pais tinham autoridade, né? Quando o pai falava, todo mundo ficava quieto, a mãe falava, ficava quieto, né? Por quê? Por causa da autoridade. A autoridade dentro de uma casa. Agora, a mulher não respeita o marido, né? Contradiz tudo que o marido diz. E o marido também não respeita a mulher, trata a mulher como um lixo dentro de casa. Não vai ter autoridade com os filhos também. Não vai ter autoridade nenhuma com os filhos, porque se não há o respeito, a honra, né, do marido com a mulher ou da mulher com o marido, como é que os filhos vão ter um padrão para obedecer ou para respeitar o pai e respeitar a mãe? Então, filhos devem ser disciplinados. A Bíblia também nos fala em Efésios capítulo 6, verso 4, e aqui vem a quinta recomendação. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Como é que nós irritamos os nossos filhos? De que maneira? Por que a Bíblia diz para nós não irritarmos os nossos filhos? Bom, aqui está falando quando você, de alguma maneira, você começa a exigir algo que você não tem autoridade. Ou seja, a indignação vem dentro do coração da criança ou do jovem, né, que você cobra uma coisa que você mesmo não vive. Ou seja, como é que você vai passar moral para os seus filhos se você não tem moral para falar? Eles têm que honrar os pais, mas você também. Você tem que ser um exemplo para eles. Então, o que a Bíblia está dizendo sobre não irritar os vossos filhos não cobre algo que você não vive. Você não pode cobrar algo que você não vive. Certo? Esse é um outro princípio de Deus. Agora, vamos para outra recomendação. Pais que sustentam os filhos ainda depois de adultos, ainda depois de casados. Você está criando uma dependência que não é saudável. Porque a Bíblia diz uma coisa: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A pessoa casou, saiu de casa, já é adulto, já é de maior, é responsabilidade dele agora sustentar a família dele. E saber que tem coisas que ele não pode comprar, senão ele vai se endividar. Porque as mesmas lutas que você teve para poder chegar onde você chegou, teus filhos têm que aprender. Porque se você der tudo para eles, você vai acabar estragando os seus filhos. É por isso que tem muitos filhos que não trabalham, tá? Eles vivem só na dependência dos pais. Tem muitos filhos que querem do bom e do melhor e querem depois que o pai e a mãe paguem a conta, não foram ensinados a gerar dinheiro, não foram ensinados, né, a sustentar, a ter responsabilidade com os seus compromissos, porque sempre que você deu dinheiro, gastou tudo o que tinha. E você sempre foi dando mais, ou seja, não ensinou a ser um gerador de dinheiro, um gerador de riqueza, um gerador de prosperidade. Você ensinou seu filho a ser um dependente total seu. Então você vai ter que trabalhar mais ou dar as tuas economias para os teus filhos. Tem coisas que você tem que aprender a cortar o cordão umbilical. Você vai ter que ensinar eles a dizer: meu filho, você já é de maior, então agora, né, eu vou estar só orando por você e lhe dando conselho. Mas agora, quem vai adquirir a sua casa é você. Quem vai comprar, né, o seu apartamento é você, não é eu que vou comprar. Eu já tenho a minha vida, agora você vai ter que lutar para ter. Se nós não ensinarmos nossos filhos, sabe, a depender de Deus, a buscar a própria carne, podemos dizer assim, para levar para casa, nós acabamos tornando eles dependentes de nós. E essa dependência não vai ser boa, porque hoje você está vivo, mas amanhã você não sabe. Então, se nós não queremos que a nossa geração passe trabalho, nós temos que ensinar para eles sobre responsabilidade, né? Sobre ver o amanhã. Tem muito pai, tem muita mãe que está implorando muitas vezes para ter um pouco mais de atenção dos filhos, mas não tem nada de atenção, porque eu posso dizer, sempre foi bajulado, mas nunca teve um amor verdadeiro, né? Bajulação é uma coisa, amor verdadeiro é outra. E para encerrar, o último conselho que eu quero deixar aqui para você está em Provérbios capítulo 3, verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. Todo pai que quer extrair um amor verdadeiro dos seus filhos vai repreender os seus filhos. Vai dar amor, claro, vai dar cuidado, claro, mas também vai repreender. Porque aí está o verdadeiro amor. Aí está o verdadeiro amor. O verdadeiro amor ensina o filho o caminho que deve andar. E um detalhe, gente. Aqui vem também uma recomendação. Ensine seus filhos a amar a Deus. Ensine seus filhos a amar a Deus. No dia que eles estiverem sobrecarregados, eles não irão ao mundo para buscar um conselho, buscar uma ajuda, buscar um sustento. Eles irão a Deus que dará direção a eles. Então ensine seus filhos a amar a Deus.
a servir na igreja, a serem servos na igreja, sabe? Eu tinha uma dificuldade com a minha filha sobre ela ir para a escolinha. Ela não queria ir na escolinha da igreja. E então eu comecei a conversar com ela e comecei a dizer: minha filha, você tem que ir na escolinha, você tem, mano, que eu não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa. Eu disse assim, eu comecei a pegar no pé dela. Comecei a dizer: tu tem que ir para a escolinha, tu tem que ir para a escolinha da igreja, junto com as outras crianças, tem que aprender. Eu sei que é boa a escolinha da igreja. E foi que hoje ela ama estar na escolinha da igreja, porque antes ela fugia da escolinha. Ou seja, tem coisas que a gente tem que ensinar nossos filhos, tem que dizer para eles: olha, esse é o caminho certo, né? Muitas vezes acontece dos nossos filhos agirem com petulância, né? Ou com orgulho, não olhar nos olhos da pessoa, vai chegar num restaurante, não olha nos olhos do garçom, né? Trata às vezes o garçom de maneira errada, né? Por quê? Porque às vezes não foram ensinados. Então a gente tem que ensinar, tem que corrigir, dizer: não trata, você tem que tratar as pessoas bem, né? Você tem que tratar as pessoas com honra, para que elas também venham te receber bem, venham te tratar com honra. Tem gente que trata as pessoas como um lixo e depois quer que seus filhos tratem bem os outros. Você não vai ter isso dos seus filhos se você não trata bem as pessoas que estão ao seu redor. Ensine a eles. A gentileza gera gentileza, a tratar bem as pessoas. Caso contrário, eles vão ser adultos insuportáveis no futuro que ninguém vai querer trabalhar para eles ou estar com eles. Você sabe, ninguém gosta de gente desrespeitosa. Ninguém gosta de gente que não respeita, não tem respeito pelos outros, certo? Então, eu deixo essa palavra para você, eu peço que você compartilhe esse ensino, certo? Você não precisa implorar amor dos seus filhos. Mas, profeta, meu filho, minha nora não vem me visitar. Bem, ou você deixou de instruir eles, certo? Ou você foi boa demais para eles. E bom a gente tem que ser, mas eu posso dizer, a gente não tem que passar a mão por cima de tudo. Tem que ensinar nossos filhos para a vida e ensinar para eles o temor de Deus também. Amém? E eles têm que saberem, né, que seus pais são seus pais e que tem que honrar pai e mãe. E eu digo assim, se nós agimos certo com os nossos filhos, eles também vão agir certo com nós. Amém? E a forma como você trata os seus pais vai refletir também da forma como eles tratam você. Porque tem muito filho, né, que não trata bem seu pai, não trata bem sua mãe, quer que seus filhos tratem. E você está plantando uma semente. Você está plantando uma semente ruim. E você vai colher uma colheita ruim. Honra teus pais. Dê para os teus pais o melhor e Deus vai te honrar. Dê para os teus pais o melhor e Deus vai te honrar. Pegue essa palavra como palavra profética na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Em nome de Jesus. Eu peço que você compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus Cristo. E ore muito pela tua família, viu? Tua família precisa muito das tuas orações.